Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda aqui nesta sexta-feira. Também quero ouvi-la. O ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do teor desses 27 depoimentos e quero aproveitar, Ana, para trazer aqui mais uma informação. Nós falamos que o advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, se rebateu às acusações de Freire Gomes, né? E agora trago mais uma declaração. Tá aí, que ele se manifestou na rede social X agora há pouco, às 5h57 da tarde, disse o seguinte: eu convivo próximo com o presidente Jair Bolsonaro, tenho informações qualificadas e diretamente de fonte primária, e em nenhum momento ouvi nada de golpe, nem de prisão, nem de nada. Tem um monte de focas adestradas, bajuladores nato, que falavam o que queriam para ganhar segundos de atenção e notoriedade. Quando apertados, se escondem ou se portam feito melhores amigos de infância de quem sempre repudiaram. São notas de 3. São amigos do poder da vez. A insignificância é a melhor e maior característica. Engodos lato sensu. Deslumbrados pelos microfones, garçons e motoristas medíocres. Está aí, então, mais uma manifestação de Fábio Weingarten, agora há pouco, às 5h57 aqui na rede social X. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto. 2 mestres, né? Sexta-feira. Onde você encontra 2 mestres juntos no mesmo dia? Mestre Augusto, mestre Alexandre, muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa. O Fábio, ele falou uma frase, colocou aí nesse tweet, né? Nesse post na rede X, uma frase que é perfeita e que eu acho que resume tudo, Paula. São amigos do poder da vez. É exatamente isso que acontece. Nós vimos isso durante 4 anos da administração do presidente Bolsonaro e logo depois, ou até diria um pouco antes, Paula, ali na campanha presidencial, muitas máscaras começaram a cair porque os amigos do poder da vez estavam fazendo, né, o jogo dos dois lados. Deixa eu rodar os 2 pratinhos aqui, o que cair eu corro para o outro lado. E é exatamente o que nós estamos vendo. Agora, é engraçado, né? O Alexandre de Moraes, o ministro, falar em sigilos, né, vazados. Ele que coloca para a imprensa, ele que manda diretamente para membros da imprensa, da outrora grande imprensa, hoje velha, carcomida de joelhos ao sistema, ele que seleciona trechos de depoimentos exatamente para que o apito, né, seja soado e aí todos aqueles que entendem que as narrativas precisam ser eternizadas comecem a fazer o seu trabalho. Agora, estamos em 15 de março de 2024. O Lula entrou na presidência em 1º de janeiro de 2023. Estamos em 15 de março de 2024 e você abre as notícias, é o quê? É baleia, importunação de baleia, é joias, é carteira de vacinação, é isso, é aquilo do presidente Bolsonaro. Não, a inflação é do outro governo. Essa gente não vai governar porque essa mesma ladainha continua, é o possível, suposta minuta, o suposto golpe, a suposta reunião, a suposta viagem do assessor Felipe Martins, uma viagem que já foi desmentida, não aconteceu, a própria Latam já mostrou que Felipe Martins nunca saiu do Brasil, viajou de Brasília para Curitiba. Então, essa aura de a suposta reunião, é porque o atual governo não tem nada para apresentar para o Brasil. Nada. Verbas de publicidade sendo escoadas, né, aos montes, aos veículos de imprensa, então eles precisam simplesmente ter que ficar alimentando e requentando esse monte de coisa. E o brasileiro não é mais burro, Paulo. Já entendeu? O brasileiro nunca foi. Né? Agora, com a informação na palma da mão, a independência intelectual é maior ainda. Então, agora o brasileiro já entendeu como apita o consórcio STF Lula barra velha imprensa.
Adalberto Piotto, muito boa noite. O depoimento do general Freire Gomes repercutiu muito aí na imprensa, ele que depois na condição de testemunha, a Polícia Federal, e teria dito que Jair Bolsonaro teria apresentado uma suposta, vamos usar assim, né, a palavra, uma suposta minuta de decreto para instaurar um estado de defesa. O advogado de Jair Bolsonaro se manifestou aí nas redes sociais, trouxemos 2 manifestações aí de Fábio Weingarten, dizendo então que classificou o depoimento como folclórico e disse ser curioso o fato do general não se lembrar das datas em que se reuniu com o ex-presidente. Como é que você vê essa situação aí desse depoimento do general Freire Gomes nesse contexto atual, Piotto? Paula, boa noite. Eu vou colocar rapidamente 4 pontos do que me chama a atenção nisso tudo. Augusto, boa noite. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana Paula, saudade de você. Ainda bem que você está conosco de volta aqui. A todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, o ministro da principal corte do país, o ministro mais dirigente, coloca sigilo e tem vazamento disso. Bom, vai ter sindicância para saber quem vazou dentro dos inquéritos e dos depoimentos que o ministro tratava como extremamente sigilosos. Como é que isso vaza? Então eu abri porque estava tendo vazamento ou interpretações equivocadas. Quem interpretou equivocadamente o que estava escrito lá? Bom, precisa de resposta, porque o brasileiro precisa ter confiança na Suprema Corte. A segunda coisa, todo mundo se lembra, eu vou tentar rememorar aqui rapidamente como foram as eleições de 2022, a tensão no país. Eu vou ser muito elegante, vou chamar só de tensão. O presidente da República naquele momento, até por uma medida de cautela, fez bem em pensar em que medida poderia ser adotada se por acaso houvesse uma convulsão no país. É obrigação do presidente, tanto que na Constituição, artigo 136 está lá. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, faz sentido, porque que ouvir os chefes tanto do Exército, da Marinha e da Força Aérea, ou seja, das forças militares, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Só que o estado de defesa, para se ter uma ideia, a tal da minuta do golpe, não tem golpe, está escrito na Constituição que o estado de defesa é constitucional e prevê uma série de condições. Para se ter uma ideia, uma vez que o presidente decrete, porque é uma função do executivo, isso precisa passar pelo Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, o Congresso tem que ser avisado em 24 horas. Se não estiver em Brasília, tem que ser convocado em 5 dias. Ou seja, depois do decreto, o Congresso precisa aprovar. Nada disso vai sem serem ouvidos os representantes do povo que estão ali no Congresso Nacional. Primeiro, então, não é um golpe, é o estado de defesa previsto na Constituição. E sim, natural que o presidente ouça assessores sobre alguma possibilidade, se previna de alguma coisa que pode, obviamente, atormentar a ordem deste país. Sendo que nós temos na bandeira do Brasil, né? Teve gente que acha que é outra coisa está escrito, mas não, lá está escrito ordem e progresso. Sempre esteve assim. Vamos lá. A última coisa, a Constituição deixa absolutamente claro como que as coisas deveriam ocorrer. Onde é que o presidente da República teria, eu obviamente não posso falar aqui pelo presidente Bolsonaro, mas olhando pelos fatos e todas essas divulgações, o comandante do Exército vai lá e diz assim, fui ouvido sobre isso. Ele consulta primeiramente a Advocacia Geral da União sobre, bom, e o que eu faço numa situação dessa? Há alguma possibilidade diante desse... Porque, convenhamos, as eleições de 2022, tudo que elas não foram tranquilas. E é natural que, diante de um país não polarizado, polarização não é problema, isso sempre houve. Um país que estava radicalizado em 2 pontos. A gente viu isso, as redes sociais foram claras, a gente viu nas ruas. Natural que o presidente da República ou comandante em chefe das Forças Armadas fosse ouvi-las a respeito de. Numa eventualidade, o que faço? A Constituição diz o que faz, e ele foi consultar a Advocacia Geral da União, se olha, diante desse resultado que pode ser feito, se isso acontecer, o que faço? Bom, está aqui, está escrito na Constituição. Então, a pergunta que se faz é, golpe aonde? Com a Constituição debaixo do braço, ouvindo todas as autoridades, sendo que qualquer decisão do presidente não passaria de 24 horas sem a consulta e a aprovação por maioria do Congresso Nacional.
Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu compadre. Minha querida parceira Ana, grande Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Acho que os meus parceiros aqui resumiram a ópera, né? O golpe efetivo foi dado quando instituições que não podem se meter em política adotaram uma candidatura, subverteram o sistema legal, o sistema acusatório, ignoraram a Constituição, agiram como partido político e colocaram o Lula na presidência. Isto é o golpe pelos critérios dele, então, golpe evidente. Como já foi explicado aqui, eu nunca vi um golpe de Estado que precisa da autorização do Congresso. E já está explicado aqui que precisaria. Essa minuta trata do Estado de Defesa, possibilidade do Estado de Defesa. E olha aqui, sobraram motivos na campanha eleitoral de 2022 para que um dos candidatos se julgasse golpeado, né, por quem deveria manter a segurança jurídica. Sobraram. O presidente da República, que era um dos candidatos, nada mais fez do que, como resumiu muito bem o Alexandre Garcia, examinar a possibilidade de recorrer à Constituição, sim, tá? Em caso caso se verificasse aí a procedência aí das suspeitas que sobraram também sobre o processo eleitoral. Então vamos desenhar aí para os generais, para o Alexandre de Moraes e para os demais ministros, né? Golpe de Estado, por exemplo, é o que aconteceu em 64. Troca o presidente, um presidente é constitucionalmente eleito, se afasta, põe outro. Ponto. Tentativa de golpe foi o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela nos anos 1990, na década de 1990, quando o Hugo Chávez comandou uma sublevação militar para derrubar o governo. Foi tentativa de golpe. Depois ele se elegeu presidente e proclamou a ditadura. Isso já é outra coisa. Ensaio de golpe ocorreu em novembro de 1955. O vice-presidente Carlos Luz, que assumira com a morte, com o suicídio de Getúlio Vargas, ele fingiu que estava doente, recolheu ao hospital, para que a presidência fosse assumida pelo deputado Carlos Luz, presidente da Câmara, contrário aos getulistas e ao Juscelino Kubitschek, já eleito. Tentou impedir que o Juscelino fosse presidente, afastando o general que era ministro da Guerra na época, que garantia a legalidade, que era o Lott, era o Henrique Lott. O Lott já tinha aceitado a demissão, quando aconselhado por outros generais que queriam manter o Estado de Direito, ele reassumiu, afastou o Carlos Luz, empossou o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, e vida que segue. E os golpistas perderam e o Juscelino acabou se tornando presidente eleito pelo povo. Isso aí que estão falando de minuta de golpe, eu quero saber como é que é uma minuta. Se a gente combinar aqui, vamos fazer uma minuta para contar como é que foi esse programa aí. Né? No fim a gente faz. Minuta é o esboço do texto definitivo. Então você põe tudo lá. Você não diz só como é que o Estado de Direito você pode recorrer ao Estado de Direito, tá? Você tem que ser mais detalhado, né? Você precisa detalhar a coisa. Quem é que ia participar do golpe? Quem ia fazer o quê? Quem ia ficar no comando do Exército? Haveria alguma troca militar? Quais prédios seriam ocupados? A manifestação de 8 de janeiro está na minuta? Se está, o que é que os golpistas civis desarmados fariam no dia 9? Tem isso aí?
Então, minuta coisa nenhuma. Isso aí é um rabisco prevendo uma possibilidade. Golpe real, que impediu que um presidente tivesse chances de se eleger, de se reeleger. Esse foi dado pelo consórcio, pelo Poder Judiciário, em aliança com o PT e os outros partidos que apoiavam o presidente Lula. Essa é a realidade. O resto é conversa fiada.